Era mais uma madrugada fria na BR-116, uma das rodovias mais perigosas do país. Marcelo, socorrista há quase 10 anos, já havia visto de tudo. Acidentes terríveis, vidas perdidas e histórias que pareciam assombrá-lo até em seus sonhos. Mas nada o prepararia para o que aconteceria naquela noite. O rádio da ambulância crepitou, trazendo um chamado urgente. Um carro capotado no Caomini 237. Sem pensar duas vezes, ele acelerou. Antes de continuar essa história, me diga de onde você está assistindo. Sempre gosto de saber até onde chegam esses relatos. Agora vamos voltar para aquela madrugada estranha. Ao se aproximar do local do acidente, Marcelo percebeu algo incomum. Não havia outros veículos por perto, apenas um Gol prata virado na ribanceira. Nenhum sinal de frenagem, nenhum outro carro envolvido. Parecia um daqueles casos em que o motorista simplesmente perde o controle. Ele estacionou a ambulância no acostamento e pegou sua lanterna. A neblina era espessa, dando ao cenário uma atmosfera fantasmagórica. Ao descer a encosta, percebeu marcas de arranhões na lataria do carro, como se algo tivesse tentado abrir as portas com garras afiadas. O vidro dianteiro estava estilhaçado, mas dentro do veículo só havia um detalhe ainda mais assustador. O banco do motorista estava vazio. Não havia ninguém ali. Marcelo franziu a testa. Os chamados que recebia normalmente vinham da polícia rodoviária ou de motoristas que paravam para ajudar. Mas aquele, quem havia feito? O rádio da ambulância emitiu um ruído estranho, como se alguém respirasse do outro lado. "Socorro!", disse uma voz fraca, quase inaudível. O socorrista gelou. A voz não vinha do rádio. Ela parecia ecoar da mata fechada ao lado da rodovia. Ele apontou a lanterna para a escuridão. Entre os galhos retorcidos, algo se movia. Com passos hesitantes, Marcelo entrou alguns metros na vegetação, chamando por alguém. "Sou socorrista. Estou aqui para ajudar", disse. O silêncio foi sua única resposta. E então, um som. Um choro baixo, quase infantil. Ele apertou o passo, desviando dos galhos e da lama. O som ficou mais alto, mas parecia estranho, como se alguém estivesse imitando um choro humano. O coração do socorrista acelerou. Ele encontrou um jovem sentado no chão, tremendo. Sua roupa estava rasgada e havia sangue seco em seu rosto. "Meu Deus, você está ferido?", perguntou Marcelo, se ajoelhando ao lado do rapaz. Ele não respondeu. Apenas ergueu os olhos arregalados e desesperados. "Tem mais alguém com você?", insistiu. O jovem negou com a cabeça, mas algo em sua expressão mostrava que ele queria dizer mais alguma coisa. Foi quando Marcelo ouviu passos atrás dele, rápidos e pesados. Ele virou a lanterna em um reflexo, mas não havia nada ali. Apenas a vegetação balançando levemente. O jovem agarrou seu braço com força. "Precisamos sair daqui", murmurou. "Agora." Marcelo tentou acalmá-lo, dizendo que a ambulância estava logo acima, mas o rapaz balançou a cabeça freneticamente. "Você não entende. Ele está vindo." Um arrepio percorreu a espinha do socorrista. Ele ajudou o jovem a se levantar e começou a guiá-lo de volta para a estrada. O caminho parecia mais longo do que na ida, como se a mata estivesse tentando engoli-los. O choro falso ainda ecoava, mas agora parecia vir de vários lugares ao mesmo tempo. O ar ficou pesado, e um cheiro pútrido tomou conta do ambiente. Marcelo sentiu um frio incomum subir pelas pernas. Quando finalmente alcançaram a beira da estrada, a ambulância estava lá, intacta. Marcelo ajudou o jovem a subir, mas antes que pudesse entrar, olhou uma última vez para a mata. No exato ponto onde haviam estado minutos antes, 2 pontos brilhantes refletiam a luz da lanterna. Olhos, grandes e amarelos, fixos nele. E então, sumiram. O rádio da ambulância chiou novamente. A mesma voz fraca sussurrou: "Ele não gosta quando pegam o que é dele." Marcelo engoliu seco e acelerou sem olhar para trás. O jovem ao seu lado tremia, apertando os braços ao redor do próprio corpo. No espelho retrovisor, por um instante,
Marcelo viu uma silhueta escura parada no acostamento imóvel. E foi nesse momento que ele percebeu: o jovem não tinha cheiro algum. Nenhum cheiro de sangue, suor ou sujeira. Apenas um vazio absoluto, como se não estivesse realmente ali. Marcelo dirigia apressado, os olhos fixos na estrada à sua frente. O silêncio na ambulância era ensurdecedor, mas ele não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. O jovem ao seu lado ainda tremia, mas parecia mais calmo, ou talvez estivesse se conformando com o que acontecia. Onde você estava antes de tudo isso? Marcelo finalmente perguntou, quebrando o silêncio. O rapaz ergueu os olhos, mas não respondeu imediatamente. Ele olhou para o horizonte, os olhos vazios como se estivesse em outro lugar. Eu estava tentando voltar para casa, disse com a voz rouca. Mas algo me puxou. Algo me levou para a mata. A expressão no rosto do jovem era de puro desespero. Eu não sei o que aconteceu, mas não foi acidente. Marcelo franziu a testa, sua mão apertando ainda mais o volante. O que ele queria dizer com aquilo? O rádio da ambulância crepitou de novo, interrompendo o pensamento de Marcelo. Mas desta vez não era a mesma voz. Era uma voz mais firme, mais nítida. Tem alguém com você? Não é seguro, disse a voz, com uma urgência palpável. Marcelo ficou em silêncio, sem saber como reagir. Como alguém sabia o que estava acontecendo? Ele não havia avisado ninguém sobre o que encontraram na estrada. O que você ouviu? Perguntou Marcelo, seus olhos se desviando da estrada por um breve segundo. O jovem pareceu hesitar, como se estivesse tentando decidir se devia ou não contar a verdade. Eu ouvi uma coisa, começou ele, a voz vacilante. Uma coisa que não parecia humana. Ele estava lá, esperando. Marcelo olhou rapidamente para ele, sentindo uma onda de frio percorrer seu corpo. Acho que ele nunca me deixou ir, disse o jovem, os olhos lacrimejando de medo. Fui para o mato, mas ele sempre estava ali, me observando, me esperando. Ele quer algo. Marcelo sentiu um calafrio ao ouvir isso. Ele não sabia se acreditava no que o jovem dizia, mas a verdade era que tudo ali parecia estar fora de lugar. De repente, os faróis da ambulância iluminaram algo estranho à beira da estrada. Uma sombra, alta e esguia, movia-se lentamente entre as árvores. Marcelo pisou no freio, o carro desacelerando de forma abrupta. O que é aquilo? O jovem perguntou, sua voz agora um sussurro. Marcelo não respondeu. Sua garganta estava seca. Ele não queria olhar para fora, mas algo o obrigou a fazê-lo. A sombra parou. Ficou ali, imóvel, como se estivesse esperando que eles se aproximassem. Não havia forma humana, apenas uma figura esquelética, com longas extremidades e uma presença que parecia drenar a vida ao redor. O ar ficou mais pesado, e Marcelo sentiu um cheiro nauseante de carne podre invadir seus pulmões. Era uma sensação que ele nunca havia experimentado, como se aquela coisa estivesse viva de uma maneira antinatural. Vai embora, Marcelo murmurou quase como um reflexo, mas a figura não se moveu. Vai embora agora. Mas as palavras de Marcelo foram como o vento. A figura parecia estar olhando diretamente para ele. Ele sentiu uma pressão crescente em seu peito, um peso que fazia sua respiração se tornar mais difícil. O jovem ao seu lado, paralisado de medo, olhou para a figura e então para Marcelo, os olhos tão grandes que pareciam prestes a explodir. Ele está vindo, disse o rapaz com os lábios tremendo. Ele nunca deixou de me seguir, nunca vai deixar. Nesse momento, o rádio da ambulância emitiu um som estranho, como se alguém estivesse tentando comunicar algo, mas as palavras eram indecifráveis. O som ficou mais intenso, como se algo estivesse se aproximando rapidamente. E então, como um estalo no ar, a figura desapareceu. Não havia mais sinal dela. Marcelo não sabia o que fazer. Ele queria acelerar e sair dali, mas o medo o paralisava. O jovem ao seu lado, agora com os olhos fixos no retrovisor, começou a gritar.
Não, ele está lá. Olha, ele está atrás de nós. Marcelo virou a cabeça para trás, mas tudo o que viu foi a estrada vazia. Não havia nada ali. Nada, exceto o vazio absoluto que agora parecia consumir a noite ao redor deles. O jovem continuava a gritar, cada vez mais desesperado. Marcelo acelerou, sem olhar para trás, e mais uma vez o rádio se emitiu, dessa vez com um grito alto, agonizante. Fique até o final. Será assustador e inesperado. A estrada parecia interminável. Marcelo não sabia para onde estava indo, mas as imagens daquela noite se misturavam com seus pensamentos, tornando-se cada vez mais difíceis de entender. O grito do jovem ainda ecoava em sua mente. A sensação de estar sendo observado nunca o deixou. Cada curva da estrada parecia esconder algo, algo que ele não podia compreender. O que aconteceu com ele? Marcelo perguntou, tentando manter a calma. O jovem ao seu lado não respondeu. Estava imóvel, olhando fixamente pela janela, seus olhos vidrados. Eu não sei, respondeu finalmente a voz quase inaudível. Ele vai pegar você também. Não pode escapar. Marcelo se sentiu gelado. O ar parecia mais denso dentro da ambulância. O rádio voltou a estalar. O som parecia distorcido, mas a voz que saiu dele foi clara. Marcelo, você tem que parar. Não adianta fugir. Marcelo apertou o volante com força, sentindo o coração disparar. Como sabia seu nome? Como sabiam o que estava acontecendo? Olhou para o jovem ao seu lado, que estava mais pálido do que nunca. Era como se ele tivesse sido sugado para uma realidade paralela, onde não havia mais escapatória. Você ouviu isso? Perguntou Marcelo, sua voz tensa. Alguém está falando comigo. O jovem balançou a cabeça sem tirar os olhos da janela. Marcelo começou a acelerar, mas não havia como escapar. Algo se aproximava. Algo que não era mais humano. Algo que estava sempre à espreita, esperando, observando. O farol da ambulância iluminou uma figura à distância, parada no meio da estrada. Marcelo pisou no freio, a ambulância parando abruptamente. A figura estava lá, parada, como se estivesse esperando por eles. Não havia movimentos, apenas uma presença, uma aura de medo indescritível. Marcelo sentiu o suor escorrendo pela sua testa, e as mãos estavam suadas, apertando o volante com uma força que parecia fora de controle. É ele! Gritou o jovem, a voz desesperada. Ele vai pegar a gente! Mas antes que Marcelo pudesse fazer qualquer coisa, a figura se moveu, rápida, ágil. Com uma precisão assustadora, ela se aproximou da ambulância, e Marcelo sentiu sua espinha gelar. Ele tentou acelerar, mas as rodas da ambulância pareciam ter se prendido ao asfalto, como se a estrada em si estivesse retendo o veículo. A figura estava agora à frente deles. Era como um ser humano, mas não completamente. Seus olhos eram negros fundos, e o corpo parecia ser uma mistura de algo humano com algo não humano. A pele era pálida, quase translúcida, e a boca estava esticada em um sorriso grotesco, cheio de dentes afiados e irregulares. Marcelo não sabia o que fazer. O medo o paralisava. Você não pode sair, a figura disse, sua voz soando como um sussurro vindo de algum lugar muito distante. Você já está marcado. Ele não vai deixar você ir. Ninguém jamais sai. A ambulância parecia tremendo com o som daquela voz, como se estivesse sendo consumida por uma força invisível. Marcelo olhou para o jovem ao seu lado, que agora estava em silêncio, os olhos fechados. Era como se ele já não estivesse mais ali. Eu não vou deixar ele levar a gente, Marcelo disse, tentando encontrar forças em sua própria voz. Eu não vou deixar isso acontecer. Mas as palavras pareciam inúteis diante daquela presença. A figura deu um passo à frente e a ambulância pareceu desmoronar em torno deles. O tempo parecia desacelerar. Marcelo sentiu o medo tomar conta de seu corpo, e foi nesse momento que o rádio estalou mais uma vez. Dessa vez, a voz do outro lado estava mais clara e urgente.
Saia da estrada, rápido, ele está atrás de você. Sem pensar, Marcelo girou a chave da ignição, fazendo a ambulância acelerar em um esforço desesperado. As luzes da estrada começaram a se distorcer à medida que ele se afastava da figura, mas a sensação de que algo o perseguia não desaparecia. Olhou para trás, mas não viu nada. Só a estrada vazia. Ele ainda está aí, o jovem disse com uma voz cheia de dor. Ele não vai parar. Marcelo não sabia o que mais fazer. O medo de não saber o que era real e o que não era estava consumindo sua mente. Mas, de repente, uma nova voz surgiu no rádio. Algo diferente. Você ainda está vivo. Mas não por muito tempo. Ele vai vir para todos. A ambulância disparou pela estrada e Marcelo sentiu seu coração bater mais rápido. Mas, no fundo, sabia que algo o estava seguindo. Algo que não poderia escapar. Ele olhou para o jovem ao seu lado, e por um momento seus olhos se cruzaram. No entanto, não havia mais medo nos olhos do rapaz. Havia apenas vazio, e assim, a ambulância continuou pela estrada escura sendo consumida pela noite, com a sensação de que o que os perseguia estava mais perto do que nunca. Marcelo dirigiu sem rumo até ver as luzes da base de atendimento na rodovia. Seu peito subia e descia em respirações curtas, o suor frio escorrendo pela nuca. Quando finalmente parou a ambulância e olhou para o lado, o banco do passageiro estava vazio. Não havia sinal do jovem. Apenas o cheiro de terra molhada e um estranho bilhete amassado no assento. Com as mãos trêmulas, ele o desdobrou. Eram apenas 3 palavras, rabiscadas de forma grotesca. Ainda não acabou. O relógio na parede da central de atendimentos marcava exatas 2:03 da manhã. Leonardo, ou Léo como preferia ser chamado, estava na mesa, com os olhos fixos na tela, tentando afastar o sono. Mas ele sabia que a madrugada sempre era traiçoeira. Toda noite, às 2, a mesma ligação acontecia. O som do telefone foi cortante, interrompendo o silêncio tenso da sala. Léo já sabia o que esperar. Ele pegou o fone, exalando uma sensação de cansaço misturado com apreensão. Central de emergências, em que posso ajudar? Sua voz estava quase mecânica. Socorro! Houve um acidente na BR-101, próximo ao Calmeiros 90. Preciso de ajuda urgente. A voz do outro lado da linha soou apressada e desesperada. Já estamos a caminho, respondeu Léo com a calma que só os socorristas adquiriam depois de anos enfrentando o caos. Ele desligou o telefone, pegou seu colete e se dirigiu à ambulância. Ele não sabia, mas aquela seria uma noite que jamais esqueceria. Enquanto dirigia pela estrada vazia, seus pensamentos vagaram, como sempre acontecia nas madrugadas silenciosas. Estranhamente, a voz da pessoa que o chamara parecia cada vez mais familiar, como se ele já a tivesse ouvido antes. Mas não era possível. Era só o cansaço. A BR-101 estava deserta, iluminada apenas pelas luzes dos postes e faróis da ambulância. Léo acelerou, com o rádio tocando uma música qualquer para preencher o vazio da estrada. Quando se aproximou do quilômetro 90, o rádio cortou de repente, deixando um silêncio ensurdecedor. Ele parou. O local parecia deserto. Não havia sinais de acidente. Nenhum carro virado, nenhum corpo estendido na pista. Apenas o farol da ambulância iluminando a estrada. Confuso, Léo pegou o rádio para confirmar a localização novamente. Nada, só o som do chiado. Ele deu um olhar atento à paisagem ao redor. Estranho demais. De repente, Léo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A voz da chamada, tão familiar, agora soava em sua mente. O que estava acontecendo? Ele já sabia que algumas vezes chamadas falsas aconteciam, mas algo no ar não parecia certo. Ele olhou em direção ao acostamento, e o que viu o fez congelar. No meio da estrada, lá estava uma ambulância. Uma ambulância velha, suja, com a pintura desbotada e amassada, como se tivesse sido abandonada há muitos anos. Seus olhos brilharam com uma sensação de terror que ele jamais imaginou sentir. Com as mãos trêmulas, Léo abriu a porta da ambulância, mas não havia ninguém ali. Nenhum sinal de vida.
Apenas o cheiro forte de sangue e algo mais, algo que ele não conseguia identificar. Ele olhou ao redor mais uma vez, mas não havia vestígios de qualquer outro veículo ou vítima. Era apenas ele e aquela ambulância. Ou pelo menos foi o que ele pensou. Léo ficou parado por alguns segundos, a mão ainda na porta da ambulância. O cheiro que exalava da viatura abandonada estava cada vez mais forte, misturado a algo metálico, como ferrugem e sangue velho. Ele fechou os olhos, tentando afastar o desconforto, e respirou fundo. Não tinha sentido continuar ali sem saber o que estava acontecendo. Decidiu voltar à ambulância em que estava, ligando o rádio novamente, mas nada além de estática respondeu. Ele franziu a testa e pensou no que fazer a seguir. A central não havia dado mais notícias sobre o acidente. Deveria relatar o ocorrido? Ou o que estava acontecendo ali era apenas um engano? Mas então, algo o fez parar. Em um instante, ele ouviu um sussurro, um som abafado que vinha da própria ambulância abandonada. Como um gemido, um suspiro, algo que gelou sua espinha. Léo se virou lentamente, sentindo o coração acelerar. Ele não estava mais sozinho. Ao se aproximar da ambulância, a porta se abriu com um rangido, e ele teve a sensação de que a escuridão em volta estava se fechando. Os faróis da sua viatura piscavam intermitentemente, como se estivessem tentando alertá-lo de algo. Uma presença estranha estava ali, algo que ele não conseguia compreender. Então, ele viu. A cabine da ambulância estava vazia, mas havia algo escrito na parede em um tom vermelho intenso. Ajude-nos. As palavras estavam mal escritas, como se tivessem sido feitas com pressa ou medo. O sangue subia pela garganta de Léo, seu estômago revirava. Ele deu um passo para trás, tentando afastar os pensamentos horríveis que se formavam em sua mente. O rádio da ambulância começou a tocar, mas era uma mensagem distorcida. Léo, você deve voltar. Eles estão esperando por você. As palavras saíam como se fossem sussurros de várias vozes ao mesmo tempo, distantes e ao mesmo tempo assustadoramente próximas. Léo sentiu as pernas tremerem. Não podia ser real. Ele correu de volta para a viatura, tentando afastar a sensação de que estava em um pesadelo. Mas no fundo de sua mente, sabia que algo havia mudado ali. Ele precisaria de mais respostas. Algo estava muito errado. E a cada minuto que passava, mais ele sentia que não estava mais lidando com um simples engano, mas com algo muito mais sinistro. Ele ligou o motor da ambulância e deu partida, acelerando pela estrada sem rumo. Mas antes que pudesse chegar muito longe, uma placa velha à beira da estrada chamou sua atenção. O que estava escrito nela fez seu corpo congelar. Cuidado! Acidente fatal à frente. Ele olhou para trás e viu, à distância, outra ambulância. A mesma ambulância velha, agora com seus faróis acesos. Léo não sabia o que estava acontecendo, mas uma coisa era certa. O passado e o presente estavam se confundindo de maneira macabra. A cada quilômetro, Léo sentia como se estivesse sendo seguido, como se algo invisível estivesse se aproximando cada vez mais. O som dos faróis da ambulância velha estava agora ao seu lado, mas quando olhava pelo retrovisor, nada aparecia. A estrada estava vazia, mas seu instinto dizia que não estava sozinho. Algo o observava. Ele pisou no acelerador, tentando não olhar para os lados. O medo o consumia. Tudo aquilo parecia surreal demais para ser real. Isso é só a minha cabeça, pensou, tentando se convencer. Mas as mensagens no rádio, as palavras na ambulância, tudo aquilo não podia ser apenas imaginação. Quando passou pelo quilômetro 90, Léo viu algo que o fez parar bruscamente. A mesma placa que ele havia lido antes estava agora mais perto. Mas ao lado dela, havia uma cruz de madeira, simples, mas com algo que brilhava ao luar. Era como se algo estivesse o chamando. O cheiro de ferrugem e sangue velho estava mais forte agora. Ele sabia que precisava investigar, embora o pânico tentasse dominá-lo. Ao sair da viatura, uma brisa fria se ergueu.
como se o ar estivesse se espremendo contra seu corpo, tentando empurrá-lo para trás. Ele olhou para o local da cruz e, no mesmo instante, ouviu um grito distante. Era um grito familiar, como o de alguém que ele conhecia muito bem. Ele fechou os olhos, tentando entender o que estava acontecendo, mas a cena diante dele não fazia sentido. Lá na beira da estrada, estava uma ambulância velha, exatamente como a que ele havia visto antes. Mas agora, as portas estavam abertas e um corpo caído na estrada. Quando ele se aproximou, Léo viu algo que congelou seu sangue. O corpo era o de um homem, deitado com o rosto virado para cima, mas seus olhos estavam abertos, fixos em Léo, e eles brilhavam com uma luz fantasmagórica. Não, isso não é possível. Léo murmurou, seu corpo tremendo incontrolavelmente. Ele se abaixou para olhar mais de perto, mas a imagem diante dele mudou repentinamente. O corpo se ergueu, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível. O sangue de Léo se congelou quando viu o que estava acontecendo. O corpo deitado antes agora estava em pé, e a expressão de pavor no rosto do homem era indescritível. Você não devia ter vindo até aqui? A voz soou, mas não veio de lá. Veio de todos os lados, reverberando na mente de Léo. Estamos todos presos, esperando por alguém como você. Antes que ele pudesse entender, a ambulância velha, a mesma que apareceu em todos os seus momentos de dúvida, acelerou em sua direção. Mas ao invés de correr para longe, ela parou diante dele, como se tivesse se materializado ali. As portas se abriram, e uma sombra tomou forma na frente dele. Léo tentou se mover, mas suas pernas não respondiam. Seu corpo estava paralisado de medo. Dentro da ambulância, ele viu os rostos dos antigos socorristas. Seus olhos vazios, suas faces contorcidas em dor e sofrimento. Mas todos eles estavam sorrindo, como se o estivessem esperando há muito tempo. O rádio da ambulância estalou novamente, mas agora as vozes distorcidas não faziam sentido. Agora você nunca mais sairá daqui. Léo finalmente conseguiu dar um passo para trás, mas a sombra da ambulância estava se aproximando dele, como uma neblina densa, fria e sufocante. Ele sentiu o toque gelado das mãos invisíveis se fechando ao redor de seu corpo, e a última coisa que ouviu foi o som de risos macabros ecoando pela estrada. Quando a equipe de socorro chegou horas depois, eles encontraram a ambulância de Léo abandonada, com os faróis acesos, mas sem sinais dele. A estrada estava vazia, como se nada tivesse acontecido. E desde aquela noite, ninguém mais ouviu o chamado da BR-101. Mas todos sabiam. O chamado do passado estava esperando o próximo a cair em sua armadilha, em algum ponto da estrada. E Léo? Bem, Léo se tornou mais uma história entre as inúmeras que eles contavam na central. Uma história que ninguém queria ouvir. Era para ser apenas mais um chamado de emergência. No rádio, a voz urgente informava um capotamento grave na BR-101, um trecho perigoso da rodovia. O socorrista Marcos acelerou a viatura, sentindo um frio estranho na espinha. Algo naquela ligação parecia errada. Ele já vira de tudo em anos de profissão, mas uma sensação incômoda o acompanhava naquele plantão. Antes de continuar, quero saber, de onde você está assistindo essa história? Deixe nos comentários. Agora, vamos ao que aconteceu naquela noite que mudou tudo na vida de Marcos. Ao chegar ao local indicado, ele encontrou um carro tombado na beira da estrada. A luz fraca dos faróis iluminava a lataria retorcida. Ele correu para ver se havia sobreviventes, o coração batendo forte. Quando apontou a lanterna para o vidro quebrado, sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Dentro do carro, preso entre os destroços, estava ele mesmo. O rosto ensanguentado do homem dentro do veículo era o seu próprio reflexo. Marcos recuou, engolindo um grito. Sua mente tentava processar o impossível. O uniforme, o corte na testa, o crachá preso à camisa, tudo igual. Ele piscou, o suor frio escorrendo pela nuca. Isso não pode ser real, murmurou. Mas a cena diante dele não mudava.
Um calafrio subiu pela espinha quando percebeu algo ainda mais aterrorizante. O rádio da ambulância crepitou, e a voz da central de atendimento soou metálica. Marcos, houve um acidente na BR-101. O socorrista envolvido é você. O sangue sumiu de seu rosto. Ele tentou responder, mas os lábios estavam secos. Foi quando ouviu um barulho atrás de si. Virou-se devagar e viu sombras se movendo entre os faróis quebrados do carro acidentado. Figuras disformes, espectros silenciosos que pareciam observar. Seus olhos eram fendas vazias, absorvendo toda a luz ao redor. O coração de Marcos disparou. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Ele não sabia se estava acordado ou preso em um pesadelo. De repente, um grito rasgou a noite. Um som angustiante e carregado de desespero. Veio do carro. Seu próprio corpo, ensanguentado e quebrado, estava gritando. Marcos tropeçou para trás, o terror absoluto paralisando cada músculo de seu corpo. O rádio chiou de novo e a voz da central repetiu com urgência. Marcos, você está ouvindo? Qual a sua condição? Mas ele não conseguia responder. Algo estava profundamente errado naquela noite. E ele não sabia se conseguiria sair dali com vida. O grito dentro do carro continuava. Era um som inumano, distorcido, como se sua própria voz estivesse sendo arrastada por algo que não pertencia a este mundo. Marcos tentou dar um passo para trás, mas sentiu as pernas vacilarem. O ar ao redor parecia carregado, pesado demais, como se a própria realidade estivesse se dobrando sobre si mesma. Ele queria correr, mas algo o segurava ali. A lanterna tremia em sua mão. Ele apontou de novo para o carro e viu algo que gelou seu sangue. Seu próprio reflexo dentro do veículo agora se mexia de forma errática. Os olhos arregalados, a boca se movendo em palavras mudas, como se tentasse avisá-lo de algo. Mas o mais aterrorizante veio a seguir. Marcos percebeu que o outro ele não estava sozinho dentro do carro. Atrás do banco do motorista, sombras se enroscavam como serpentes. Tentáculos escuros, feitos de pura escuridão, se moviam lentamente, envolvendo seu outro eu. O desespero no rosto do acidentado era absoluto. Seus olhos estavam vermelhos de pavor e seus dedos ensanguentados arranhavam o vidro numa súplica silenciosa. Marcos nunca havia sentido um medo tão visceral. Ele estava testemunhando sua própria morte? O rádio da ambulância chiou novamente, mas desta vez não era a voz da central de atendimento. Era a sua própria voz. Marcos, você precisa sair daí, agora. O desespero na voz fez sua espinha congelar. Como aquilo era possível? Ele segurou o comunicador hesitante. Suas mãos suavam. Se aquele era mesmo um aviso, então, quem estava falando com ele? Antes que pudesse pensar em uma resposta, as luzes da ambulância piscaram violentamente. A estrada, que antes parecia vazia, agora estava coberta por uma névoa densa. E então, ele viu. Entre a fumaça, formas começaram a surgir. Pessoas. Mas não eram normais. Seus olhos eram buracos escuros, suas bocas abertas demais, sem emitir som algum. Eram corpos pálidos, deformados, parados ali olhando para ele, como se esperassem algo. Seu coração batia como um tambor. Ele reconheceu alguns daqueles rostos. Eram vítimas de acidentes que ele já havia socorrido, mas eles estavam mortos. Mortos há anos. Marcos tropeçou para trás, seu corpo inteiro tremendo. Foi quando algo agarrou seu braço, frio, úmido, forte. Ele se virou e viu seu outro eu dentro do carro estendendo a mão para ele. Mas agora, seu rosto estava podre. A pele descascava, os olhos haviam sumido, deixando apenas buracos negros. A boca se abriu num sussurro. Me ajude. Marcos gritou e caiu para trás, enquanto o mundo ao seu redor começava a desmoronar. O rádio chiou uma última vez. Marcos, responda! Você está vivo? Mas ele não sabia mais responder essa pergunta. Marcos sentia o chão girar. O rosto decomposto de seu outro eu ainda o encarava.
e as sombras ao redor se moviam como uma maré de escuridão. O rádio chiava, distorcendo sua própria voz. Você não pode fugir, Marcos, é tarde demais. O socorrista recuou, tropeçando na lama da estrada. Era um pesadelo, mas a dor no corpo dizia que aquilo era real. O cadáver dentro do carro se mexeu, torcendo o pescoço em um ângulo impossível. Eu sou você. Sempre fui. Sussurrou, com uma voz que parecia sair das profundezas. Marcos tentou correr, mas a neblina se fechava ao redor, como se o próprio ar fosse sólido. Cada passo parecia afundá-lo mais em um pesadelo sem escapatória. Em pânico, ele olhou em volta e viu as figuras pálidas cercando o carro acidentado. Eram todas vítimas de acidentes que ele havia socorrido, seus rostos congelados em expressões de dor e desespero. Mas uma coisa era ainda mais aterrorizante. Ele reconhecia a si mesmo em cada um deles. Vários Marcos, em diferentes estágios de morte, fitavam-no com olhares vazios. Você sempre volta, disse o cadáver no carro, agora se levantando com movimentos desarticulados. Nós somos um, presos na mesma noite, morrendo e salvando, vezes sem conta. Marcos caiu de joelhos, os olhos cheios de lágrimas. Sua mente tentava encontrar uma lógica, uma saída. Mas o horror era absoluto. O rádio da ambulância voltou a chiar. Marcos, precisamos que você responda. Diga onde está. Era a voz do operador. Por um segundo, um fiapo de esperança o tocou. Ele agarrou o rádio com força. Estou aqui, na BR-101, quilômetros para 23. Mandem ajuda. Sua voz se quebrou entre soluços e desespero. Mas a resposta não veio do rádio. Veio do cadáver. Não há ajuda. Você é o socorrista e a vítima. Preso no último chamado. O rosto putrefato sorriu, e a horda de mortos imitou o gesto, esticando as bocas em um riso silencioso. Marcos sentiu o ar sumir, o terror consumindo sua sanidade. De repente, tudo ao redor se desfez. Ele acordou em uma maca de hospital ofegando. Estava vivo. Médicos e bombeiros cercavam-no, com expressões preocupadas. Você sofreu um acidente no caminho para o resgate, explicou um paramédico. A viatura capotou. Tivemos sorte de te encontrar. Marcos olhou ao redor, a realidade parecendo frágil, como se pudesse se despedaçar a qualquer momento. E o motorista do carro capotado, onde ele está? Perguntou com a voz fraca. O médico o encarou, confuso. Marcos, não havia outro carro, só você desacordado. O sangue dele esfriou. O rádio na parede chiou, e ele sentiu o mesmo frio da noite da estrada. Uma voz idêntica à sua ecoou, vinda de lugar nenhum. Socorro! Estou preso. Marcos fechou os olhos e uma lágrima escorreu. No fundo ele sabia. Jamais escaparia. O último chamado seria sempre dele, e a estrada sempre estaria esperando. Marcos sentiu o coração parar por um segundo. A ligação era sua. Como pode? O pesadelo não havia terminado. Marcos, desesperado, percebeu. Ele estava preso em um loop macabro de vida e morte, e jamais escaparia daquela estrada. Se essa história te deixou arrepiado, não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. E me conta, você acredita que um resgate pode virar um pesadelo eterno?